coragem, determinação, sabedoria e fé. Estas palavras podem resumir muito bem a história da nossa rainha Esther. Olá, bonitos e bonitas! Tudo bom com vocês? O meu nome é Thaís Lima e sejam muito bem-vindos! O que fez da rainha Esther uma mulher tão extraordinária assim? Ela é tema de várias pregações, campanhas de oração, até jejum fazem como ela fez. Então, a partir de agora, vamos conhecer a história da nossa querida rainha. Vamos para 470 anos antes de Cristo, na Pérsia, na capital de Suzã, onde governava um rei chamado Assuero. E no terceiro ano do seu reinado, ele resolveu dar um super banquete para as pessoas da alta classe do seu reinado. Depois de uma semana exibindo suas riquezas, ele não poderia deixar de mostrar uma das coisas que as pessoas mais comentavam naquela época: a beleza da sua rainha Vasti. Só que isso não aconteceu, porque ao chamá-la, ela simplesmente negou o pedido dele. Imagine como isso foi para o rei Assuero. Ele ficou muito frustrado, então ele pediu a orientação aos seus conselheiros, e eles o orientaram a destituir a rainha Vasti e encontrar outra rainha para ele. Então, assim foi feito. Ele decretou que todas as mulheres mais lindas e virgens da capital de Suzã e de todas as províncias fossem até a capital, porque daquele grupo de mulheres, uma delas seria a futura rainha da Pérsia. Então, aí que começa a história da nossa querida Radassa, que seria futuramente conhecida como Esther. A nossa querida Radassa não teve um começo de vida muito fácil. Os seus pais faleceram, então ela foi criada pelo sobrinho de seu pai, ou seja, seu primo chamado Mordecai. Foi ele quem ensinou tudo o que ela sabia até aquele momento. E quando ela teve que ir para o palácio, o seu primo, muito sábio, a aconselhou a trocar o nome dela, pois até mesmo no palácio os judeus eram odiados, não só em todas as províncias. Então ele resolveu colocar o nome dela de Esther, que era um nome persa. Ao chegar no palácio, ela não foi diretamente ao encontro do rei. Ela teve toda uma preparação. Ela ficou um ano, tipo no spa da época, para então assim se encontrar com o rei. Passado esse tempo, o rei Assuero começou a chamar as mulheres aos seus aposentos para ver se ele se identificava com alguém ou se alguma mulher chamava a sua atenção. Depois de várias e várias mulheres terem passado pelo seu aposento, finalmente tinha chegado a vez de Esther. E ele, ao colocar os olhos nela, se apaixonou de imediato. E a partir daquele momento, Esther foi coroada a rainha da Pérsia. Só que tinha um detalhe: ele não sabia que ela era judia, e não seria ela que contaria a ele, pois nem ela sabia a reação que ele teria ao saber daquilo. Passado mais um tempo, um dos conselheiros foi promovido a primeiro-ministro. O nome dele era Amã, e ele era um amalequita, que era um dos principais povos que eram inimigos de Israel, ou seja, dos judeus. E ele, mais do que ninguém, queria matar todos os judeus. Já que os judeus estavam sob o domínio da Pérsia, então para ele seria muito mais fácil, principalmente ele como primeiro-ministro, não é? Amã foi falar com o rei sobre os judeus e ele deu a permissão a Amã para fazer os decretos em relação ao povo que ele queria destruir. Então ele sorteou a data que seria o massacre de Israel, que ficou marcado para o dia 13 do mês de Adar. Quando Mordecai e os outros judeus souberam disso, foi desesperador. Eles não sabiam o que fazer e muito menos estavam entendendo por que Deus estava deixando isso acontecer. Eles jejuaram, rasgaram suas vestes. Então Mordecai lembrou que a única pessoa que poderia salvá-los naquele momento era Esther. Agora que ela era rainha, ela era a única que podia amolecer o coração do rei, para que ele pudesse anular aquele decreto que ele tinha mandado. Esther, ao saber disso, ela se viu no beco sem saída, pois todo aquele que entrava na presença do rei sem a permissão dele, ele mandava direto para fogo, a não ser que ele levantasse o cetro. Aí sim a pessoa seria salva. E já fazia um mês que o rei não a chamava à sua presença. Então Mordecai lembrou
o motivo dela estar lá, que talvez fosse um propósito do Senhor para que nesse momento ela pudesse usar do poder dela para salvá-los. Então ela pediu para que todos os judeus de todas as províncias fizessem um jejum juntamente com ela durante 3 dias, sem comer nem beber nada, para que ela pudesse entrar na presença do rei e falar tudo o que Amã estava tramando. Passando os 3 dias, foi a presença do rei. Naquele momento, eu imagino que muitas coisas tenham se passado pela cabeça dela, inclusive a morte. Mas como já era de se esperar, o coração do rei ficou amolecido ao ver a sua rainha depois de 1 mês. Não é romântico, gente? Eu acho super fofa a história deles. Enfim... Então ele levantou o cetro para ela e ela o tocou. Então ele perguntou o que ela desejava e ela disse que queria fazer um banquete com ele e Amã. E assim o rei concedeu. Nesse banquete ela falaria toda a verdade ao rei, começando pela sua origem e depois falando do plano diabólico de Amã contra o seu povo. Então, quando foi no dia seguinte, já no banquete, o medo se apoderou de Esther e ela não teve coragem de falar tudo aquilo que precisava. Então, ela marcou outro banquete para o dia seguinte, o que estava deixando o rei muito curioso e Amã se achando, pois ele pensava que pela a rainha ter o convidado, ela gostava muito dele e talvez desse um cargo, desse alguma coisa a mais, e era isso que ele ansiava. Mal sabia ele, né? Então, chegou o dia seguinte e lá estavam eles novamente, Amã, Rei Assuero e Esther. Ela não poderia mais esperar. Ela falou a sua origem e disse o plano diabólico que Amã estava fazendo contra o seu povo. O rei ficou possesso e mandou Amã diretamente para a forca. Só que os problemas poderiam ter acabado por aí, mas é claro que sim, só que não. Como tudo nessa vida, né? O maior problema é que na lei persa, tudo o que o rei decretasse não poderia ser anulado, ou seja, ele não poderia voltar atrás com sua palavra. Então, ele deu a ordem que todos os judeus pudessem se defender. Dia 13 do mês de Adar havia chegado. O medo, corações acelerados, esperança, desespero. O turbilhão de emoções se passava pelo povo israelita. Eles não sabiam se realmente sairiam vivos daquela batalha, mas eles tinham um Deus que poderiam confiar e uma rainha que estava intercedendo pela vida deles. E não poderia ser diferente. Toda batalha em que Deus está na frente não tem como haver derrota. Além dos judeus terem derrotado todos os seus inimigos, alguns deles se converteram ao judaísmo por puro medo e ajudaram eles na batalha. E a partir daquele dia ficou instaurado a festa do Purim, que significa sorte, porque aquela data foi sorteada por Amã para o massacre dos judeus, sendo que na realidade foi o contrário. Foi a vitória dos judeus sobre seus inimigos. E assim Deus pôde mostrar a sua glória e o seu poder perante seus inimigos. E essa é a história da rainha Esther, aquela que foi usada por Deus para salvar seu povo. Se não fosse pela coragem e fé da rainha Esther, com certeza Jesus não teria nascido, pois tinha sido profetizado que ele nasceria no povo de Israel, na casa de Judá, e não teríamos a salvação. Para vocês verem a importância da rainha Esther na nossa história. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram muito desse formato de vídeo, deixem bastante like e podem comentar também. Se vocês quiserem deixar sugestões, ideias, algum personagem que vocês querem que eu traga a história deles aqui pro canal, é só deixar aqui embaixo ou então no meu Instagram, que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição. Se inscrevam no canal para que vocês não percam nenhum vídeo e não esqueçam de ativar o sininho e, é claro, compartilhe com seus amigos. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo!